Nesse vídeo você vai ver 3 empresas que eu não compraria de forma alguma. No vídeo de hoje nós vamos falar de 3 empresas que eu não compraria de forma alguma, né? Porque a gente vê muitas vezes em vários canais, em diversos locais, quais empresas nós deveríamos comprar ou investir a longo prazo, médio prazo, qual que é a melhor empresa para aposentadoria. Mas é interessante nós também nos atentarmos para qual empresa ou quais setores não deveríamos investir, porque às vezes esses setores eles não têm uma perenidade, eles não nos trazem uma segurança e muitas vezes, em vez de você apostar as suas fichas achando que a empresa vai decolar, vai para a lua, na verdade você só está perdendo tempo e junto com o seu tempo, o seu rico dinheirinho está caindo todos os dias aí. E a primeira empresa que eu quero falar para você, que eu não investiria de forma alguma, é uma empresa do setor de telecomunicação. Como a gente sabe, nós temos aí a Oi. A Oi ela tem passado por diversos problemas, era uma das grandes empresas aqui no Brasil, junto com a TIM, com a Vivo, a Claro, né? Só que a Oi caiu muito, entrou em recuperação judicial. Muito obrigado, Pedro. Recuperação judicial. E nós vimos o preço dela despencar. A Oi chegou a bater R$ 25 ou um pouco mais. E nos últimos tempos ela está perto dos 67 centavos. Imagina isso. Uma empresa que vamos supor que você comprou ela a R$ 25 e hoje ela está a 67 centavos. Ela não tem nem PVP, né? Porque a gente fala aqui bastante de PVP nos vídeos, mas o PVP dela tá 0,0 menos 1. Então, ela não tem nem patrimônio, ela não tem nada, ela não tem dividendo, ela só tem gerado prejuízo para quem investe nessa empresa. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, como dica de investimento, quando você for olhar o ROI de uma empresa, investir em empresas que têm um ROI acima de 10%. Essa empresa tem um ROI negativo de menos 59%. Então, uma empresa que nunca colocaria na minha carteira. Outra empresa que de forma alguma eu investiria no setor de aviação. Por quê? As margens de lucro dessas empresas, elas são bem apertadas. Então, dificilmente essas empresas, exceto algumas gigantes mundiais que nós conhecemos, né, como Emirates e algumas outras aí, vão ter uma margem muito alta de lucro dentro da sua transação aqui no país e geralmente na América Latina. Então essas empresas ela tem um ROI muitas vezes negativo, como a Gol. A Gol é uma empresa que nos últimos 5 anos ela saiu de um valor de mercado aqui que uma ação custava R$ 28,15, hoje está custando 92 centavos. Nos últimos 12 meses ela teve uma queda de quase 30%. E novamente, o ROI dessa empresa é muito ruim, é menos 21%. Então uma empresa que não tem lucro, que não consegue gerar uma receita alta e por isso o mercado deprecia tanto o seu valor por causa da sua operação. Outro setor que eu não investiria de forma alguma é no setor de varejo, né? Nós temos alguns aí como Magazine Luiza, Casas Bahia e uma que há pouco tempo teve uma grande crise que é a Americanas. Na Americanas, as pessoas que eu dou consultoria eu nunca aconselhei a investir nessas empresas e eu particularmente não invisto e não investiria de forma alguma. A Americanas ela chegou a custar quase R$ 80 uma ação e hoje custa R$ 5,37. Então nos últimos 5 anos é uma empresa, nos últimos 10 anos na verdade, é uma empresa que deu aí um prejuízo de 99,8% de queda. Vamos supor, se você colocasse R$ 1.000 numa empresa dessa, hoje você teria R$ 20. Então assim, são setores que a margem de lucro é apertada e quando tem algum problema na sua operação, praticamente não existe mais lucro nessas empresas. Então é uma empresa que tem um ROI horrível, né? 166% negativo, e uma empresa
que nos últimos tempos só tem trazido angústia e tristeza aos seus investidores. Esses são setores que eu não investiria de forma alguma, que é o setor elétrico, né? Apesar de que tem algumas empresas que nós podemos olhar de forma diferente, e também no setor de aviação e no setor, qual que é mesmo, Pedro? Setor Varejo, aviação. Isso. Às vezes dá um branco aqui, galera. E telefonia, né? Telefonia, aviação e varejo, a gente tem que evitar esses locais para investimento. Quais que eu investiria? E aí eu vou falar o setor para você que ficou até agora aí, setores que você deve olhar com mais cautela, com mais cuidado, porque são setores perenes e que realmente podem te trazer um bom rendimento, pode montar uma carteira para sua aposentadoria. É o setor elétrico, é o setor de saneamento e o setor, qual que é o outro, Pedro? Bancário. Como que eu posso esquecer, né? Uma daí que a gente já falou várias vezes é o Banco do Brasil, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta e lembrando sempre, quem investe, Deus prospera.